Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti. Faz chover, Senhor Jesus, nesse lugar. A paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando nessa live. Que Deus os abençoe grandemente, a sua vida, a sua casa, através dessa live. Que a presença de Deus venha tocar você aí. Deus abençoe, irmão Nazaré, irmã Ana, a Crislaine. Eu sei que você ia vir, Crislaine. Glória a Deus. O irmão Diácono Elias, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu queria deixar uma palavra. Pega para mim, Kézia. Está em João. Não, né? Não é João, não. Aqui é outro. Não é João. Onde eu estava querendo ler, não. Primeira Pedro. Para nossa meditação, meus irmãos. É para nossa meditação. 1 Pedro, capítulo 2. Sim, eu vou estar orando, viu, irmã? Em nome de Jesus. Os pedidos de oração, pode ir deixando aí seus pedidos de oração. Irmão Leandro, a paz. A irmã Luciana, Deus abençoe. Glória a Deus. Pode deixar seus pedidos de oração aí na madrugada. Nós vamos estar apresentando a irmã Maria, Geralda. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 5, para nossa meditação. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações. Desejai efetuosamente, como menino novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Olha para ver que palavra, meus irmãos. A Bíblia aqui está falando para deixar toda malícia, para você purificar de todo engano, todo fingimento. Para com isso. Fingir ser uma pessoa que você não é. A palavra de Deus está falando, pare de fingir quem você não é. Para de fingir humildade. Para de fingir ser bom samaritano. Para de fingir que gosta de alguém se você não gosta. Deixando para trás toda a malícia. Verdade. A partir de agora, você conhece a Cristo. Você é nova criatura. A Bíblia nos diz assim: examina o homem a si mesmo. Nós temos que analisar, olhar para nós. Às vezes nós vemos algum cristão, algum crente fazendo coisas de ímpio.
E nós olhamos, analisamos, mas dentro de nós, sem julgamento, é o que devemos fazer. Para que não venhamos fazer também igual àquela pessoa. Aí sim, e comece a examinar a si. Senhor, eu não posso fazer tal coisa, não posso ficar falando mal. Senhor, eu não posso ficar falando palavrão mais. Senhor, eu não posso desejar, Senhor, o que não é meu. Meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso bater boca, eu não posso discutir na porta da igreja, eu não posso responder o meu pastor dessa maneira. Eu não posso ser uma pessoa assim agressiva, eu não posso ser uma pessoa que parece que não fez diferença. Nós somos representantes de Cristo nesta terra. E como você está representando Cristo? Amém? Meditação nessa noite para a sua vida. Irmão Ricardo, Paulo Ricardo, Deus abençoe. Irmão Éder, o Heber, Deus abençoe. Diácono Aldo está aqui. Eu vou estar fazendo a oração e já vou estar passando para ele, um servo do Senhor, Diácono Aldo de Mococa, que vai estar dando a palavra de Deus para nós. Amém? Nesta noite, no nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento eu me volto a Ti, ó Pai, e eu glorifico o Teu nome, Senhor, e quero pedir perdão ao Senhor, ó Deus, pelas minhas fraquezas. Quero pedir perdão ao Senhor, ó Pai, pelos meus pecados. Eu peço no nome de Jesus. Tende misericórdia, ó Deus, da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Olha, Senhor, a situação que se encontra, Senhor, esta irmã. A família, ó Deus, as preocupações deste irmão, meu Pai. Senhor, eu apresento a Ti agora, meu Deus, todas as causas. Apresento ao Senhor, ó Deus e Pai, os sonhos desta pessoa, Deus, que tem crido na Tua promessa, tem acreditado, Senhor, na Tua palavra, mas tem momentos que esta pessoa se encontra angustiada. Tem momentos que essa pessoa se encontra, Senhor, desacreditada, meu Pai. Eu peço ao Senhor que através da Tua palavra, o Senhor, ó Pai, venha purificar e venha trazer, Senhor, ao nosso coração a Tua presença. Venha trazer, Senhor, a esperança ao nosso coração através da Tua palavra, que é viva, eficaz e digna de toda aceitação. A Tua palavra, Senhor, que é a palavra para nos dar ânimo, que é a palavra para crer que o Senhor vive. A Tua palavra, Senhor, é o que nos sustenta. A Tua presença, ó Deus, é o que tem nos fortalecido. Ramanda, canta, ramanás. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, derrama da Tua presença sobre nós. Do que adianta ter muitos amigos se não tiver a Tua presença? Do que adianta, Senhor, ter o carro do ano se não tiver a Tua presença? Do que adianta, Senhor, ter todas as riquezas deste mundo, mas não ter a Tua presença? Meu Deus, eu peço ao Senhor que a Tua presença não nos falte. Meu Deus, eu peço ao Senhor que a Tua presença, Senhor, não venha faltar dentro desta casa, na vida conjugal, no nome de Jesus Cristo. Venha repreender, ó Deus, toda obra maligna, Senhor. Venha repreender, ó Pai, toda oração contrária, aquela oração desejando mal para o próximo, está repreendido no nome de Jesus. Aquela oração desejando ver a pessoa caída, o sangue de Jesus que repreenda. Meu Deus e meu Pai, venha repreender, Senhor, as orações desejando ver o outro, Senhor, na miséria, desejando ver o outro, Senhor, ser humilhado, seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha falar através da Tua palavra. Usa, Senhor, do Teu vaso nesta noite, Senhor. Enche ele da Tua autoridade, Senhor, do Teu Espírito Santo. Vai tirando os impedimentos, Senhor, as pedras de tropeço na ministração. Senhor, que a internet, Senhor, não venha cair. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Senhor. Rabadastu, oribandacanda ramanai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Salvador, renova, Senhor, as nossas forças.
força. Renova, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Tantos templos fechados, na internet tantas profecias para causar, Senhor, alvoroço, medo, pânico. Senhor Jesus, mas o Senhor diz para não nos assustar com os falsos profetas, mas é para nós, Senhor, crer naquilo que o Senhor escreveu, naquilo que o Senhor falou. Meu Pai, no nome de Jesus, acalma este coração, acalma, Senhor, dá saúde, ó Deus, desta irmã, dá saúde, Senhor, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés agora, vai repreendendo toda queimação no estômago agora, toda dor de cabeça, todo enjoo agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, toda tonteira, Senhor, todo jeito ruim na cabeça, seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Vai tocando nos ossos, nas articulações, nos nervos, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus, coloco, Senhor, a minha fé em prática e vou repreendendo pelo poder do nome de Jesus junto com os irmãos. Meu Deus e meu Pai, toda enfermidade sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Meu Deus, purifica a mente, Senhor, tira toda malícia, toda inveja, Senhor, põe por terra. Senhor, eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha trazer a união, Senhor, entre irmãos e irmãs, seja de sangue ou espiritual. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, entra, Senhor, nesta casa, vai repreendendo, Senhor, espírito do vício, vício de drogas, de bebida, vício de idolatria, Senhor, vício, Senhor, em novelas, em coisas mundanas, seja repreendido todo vício de jogatina, todo vício de mentir. Se a pessoa que mente já acostumou tanto a mentir que não consegue mais, Senhor, engana a si mesmo, mas não engana o Senhor, ó Pai, engana o pastor, mas não engana o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, muda essa vida, muda o quadro, Senhor, deste filho, muda o quadro, Senhor, desta filha, esses filhos rebeldes, meu Deus, que tem deixado o pai com a mãe preocupada. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo os laços do diabo, no nome de Jesus Cristo, vai repreendendo agora, Senhor, a vida conjugal, esta pessoa que vive de aparência, Senhor, vive, Senhor, ó Deus, de aparência, mas anda numa tristeza, pois sua vida conjugal não está, Senhor, muito bem. Meu Deus, eu peço ao Senhor, venha repreender o espírito da contenda, o espírito, Senhor, da desavença na vida deste casal. Sai agora no nome de Jesus, sai agora no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, em favor, Senhor, dos jovens que estão procurando namorado, estão em fornicação, estão, Senhor, colocando os pés pelas mãos, não querem ouvir os conselhos, não querem esperar o teu tempo, Deus, mas querem fazer as suas vontades. Meu Pai, no nome de Jesus, eu repreendo esse espírito da pombagira, eu repreendo todo engano, Senhor, na mente deste jovem, desta jovem. Sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sai agora, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, eu clamo ao Senhor, ó Deus, pela saúde desta criança, pela saúde, Senhor, Rabadasturianda, cai, Pai, no nome de Jesus Cristo, venha dar saúde, Senhor, às criancinhas também, aqueles que estão com Covid-19, ó Deus, venha, Senhor, dar ar a este pulmão, purificando, Senhor, o pulmão, o sangue, meu Deus, a pessoa, Senhor, que está com começo de AVC, venha dar livramento, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, toca no coração, Senhor, dá livramento de infarto nesta noite, meu Deus, no nome de Jesus, esta pessoa que está perturbada, este homem, ó Deus, que na hora de dormir não tem paz, esta mulher, Senhor, que parece que a hora que deita na cama o sono vai embora, seja repreendido toda perturbação, que haja paz do teu Espírito Santo, ó Pai, através da tua palavra, através desta oração, aleluia, pois sinto a tua presença, Senhor, e o teu agir, Pai, no nome de Jesus, abre portas de emprego, Senhor, eu sei que o mundo está numa crise, mas tu és, Senhor, o Jeová Jiré, Deus provedor, aleluia, Senhor, e eu creio, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor é aquele que abre porta onde não há, meu Deus, no
nome de Jesus, eu peço ao Senhor, venha alcançar, Senhor, cada vida que está ouvindo, Senhor, para a glória do teu nome, Deus, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha tocar em nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, amém, Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado. Vou estar chamando aqui o diácono Aldo para estar ministrando a palavra de Deus para nós, no nome de Jesus. Semana que vem, meus irmãos, só falta fechar a terça-feira. Nós teremos o pastor Romário de Santarém, Pará, na segunda. Na terça-feira está faltando só a confirmação do irmão. E na quarta-feira a Thaís, a líder de consolidação nacional do Projeto Expansão Jovem. Na quinta-feira, a irmã Raquel de Cristalina, Minas Gerais, uma jovem abençoada. E na sexta-feira, o pastor Alex de Barra Funda, São Paulo, da sucursal de Barra Funda. Só falta a terça-feira para nós confirmarmos. E dia 6, o pastor Ariel, da Sede Mundial também. Terça-feira, dia 6. E nós vamos estar fazendo conforme Deus permitir, né? Fazendo a escala para as 20 horas. Até voltar normalmente os cultos na igreja. Aí eu vou estar jogando para as 10 horas da noite depois. Tá bom? No nome de Jesus, porque voltando às igrejas, eu conseguindo fazer, eu vou ver se eu consigo fazer para as 10 da noite. Eu tô chamando o diácono Aldo aqui, esperando ele aceitar. Tô te chamando aqui, diácono Aldo. Só o irmão aceitar meu pedido aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Rita, irmã Crislaine. Glória a Jesus. Vamos orando a Deus para que o diácono Aldo consiga aceitar aqui, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá saindo meu som em algum lugar ali. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aonde que tá esse som aí, Kellyson? O som tá onde? Ah, tá, porque tá saindo aqui. Paz do Senhor, irmã Cida. Vou chamar o diácono Aldo de novo. Se o diácono estiver aí, dá um oi pra mim, por favor. Ele tá presente, já tá online. Bendize, ó minha alma, ó Senhor. É tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Tu és meu libertador. És meu rei. És o meu Senhor. Amém. Eu tô tentando chamar ele aqui, mas ele não tá me respondendo. Ah, tá aí? O irmão não tá aceitando, eu tô enviando. O irmão precisa aceitar. Glória a Deus. Deixa eu digitar aqui, procurar novamente. Vão orando aí, meus irmãos. Em nome de Jesus vai dar certo. A palavra de Deus é assim mesmo. Toda essa transmissão por internet, tem hora que a gente não acha, né? É difícil. Ontem mesmo eu passei por isso com a irmã, mas depois nós conseguimos. Nós conseguimos falar com ela. Glória a Deus. Vou tentar novamente. E assim que vai estar tendo um convite para você aceitar. Glória a Deus. Deus abençoe. Estou tentando, mas não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, não.
É alguma coisa aí mesmo. Que aqui eu tô adicionando e não vai. Oh, Jesus, misericórdia. Tira o impedimento, amém, irmã Rita? Oh, Senhor, tira o impedimento. No nome de Jesus. Quem conseguiu? Glória a Deus. Aí ajeitar a câmera. Pai do Senhor, Amém. Deixa eu só acertar um pouco. tem como você colocar o fone de ouvido pra gente? Fone de ouvido? Eu não trouxe ele, tá? Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Porque não tá dando para ouvir sua voz. Né? É assim mesmo. Pela internet sempre acontece alguma coisinha. Mas Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmão? Fala alguma coisa para eu te ouvir, por favor. Só um instante que eu vou pegar o fone. Me aguarda um pouco. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Tá conseguindo? Tá, Tá com você. Chega mais perto da sua cadeira. Aí, Não sei se é melhorou? cadeira. Melhorou? Sim. Tá dando para ouvir, meus irmãos? Tá dando para ouvir direitinho? Eu Amém. estou na área externa da casa, que aqui está muito quente. Eu resolvi fazer Sim, aqui pro lado de também fora. tá bastante. E eu vou ver se eu... Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Sim. Pode ficar à vontade, tá bom? Tá com você agora e com Jesus. Amém. Se eu te travar a internet, aí voltou. A minha que tá travando? Amém? Amém? Amém. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Então, nós temos uma palavra hoje aqui. A câmera virou. Virou. Não sei por quê. Aí, virou de novo. Aí, agora sim. Aí. Nós vamos trazer uma palavra aqui acerca um pouco do tema que a irmã estava comentando aí na oração, né? Um pouco antes da oração, acerca da questão de mudança de vida, né? Porque hoje nós estamos vivendo momentos em que as pessoas, por colocar uma Bíblia embaixo do braço, sair para a rua, ir a uma igreja, já se intitulam cristãos. Mas as coisas não são bem assim, na verdade, né? A gente pode ir à igreja, a gente pode buscar a Deus, mas, segundo a Bíblia nos relata lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 3, não haverá uma verdadeira conversão se o homem não se transformar ou não deixar Deus transformar ele numa nova criatura. E nós vamos falar um pouco acerca disso aí, porque com o passar do tempo e até mesmo por causa da situação da pandemia, a igreja com pouca frequência, irmãos aí nessa condição de dificuldade de fé, né? Nós estamos falar um pouco sobre o tema dos 7 passos de um verdadeiro cristão. Vamos tocar nesse assunto. Quais as atitudes que nós devemos tomar para atingir a condição de um verdadeiro cristão? Para a gente começar, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo, tem um pessoal que falou que está um pouco baixo, mas eu estou ouvindo direitinho. Deixa eu pegar o fone de ouvido que fica melhor. Tá bom, tá certo. Um fone de ouvido fica melhor, né, meus irmãos? Para ouvir, né? A internet hoje não está colaborando muito com a gente. Ô, Jesus. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada.
E aí a gente põe o fone de ouvido, fica melhor. Não sai não, meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, né? Ter mais conhecimento da palavra, que é muito bom para nós. Como eu estava falando com os irmãos, semana que vem, na segunda-feira, é o pastor Romário, de Santarém, Pará. Quarta-feira, a jovem Thaís, líder de consolidação nacional. Quinta-feira, a irmã Raquel, que está aí com a gente, a Raquel Maria, de Cristalina, né, irmã? E na sexta-feira, o pastor Alex de Barra Funda, São Paulo, estará conosco. Só na terça que eu ainda não confirmei, estou esperando a confirmação. Mas sábado e domingo eu não vou estar fazendo live. É a partir de segunda a sexta-feira que eu tenho que estudar, né? Aí eu não vou estar fazendo live. Amém. Pode falar, irmão. Fala para me ver. Ué, apagou? Saiu aqui, meus irmãos. Saiu aí para vocês? Saiu? Voltou? Ué, meu Deus. Aí, voltou. Ah, tá. Tá travando muito para mim. Será que é a minha? Não, né? Pastor Aldo, fala alguma coisa, por favor. Vai ter que ser sem fone de ouvido mesmo. Não, eu não tô conseguindo ouvir ele. Agora tô. Tá certo. Eu estou na área externa, tá? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, conforme eu estava falando acerca da mudança de atitude na vida das pessoas, nós vamos falar sobre um tema intitulado Sete Passos para se tornar um verdadeiro cristão. São 7 atitudes, 7 comportamentos que vão nos aproximar um pouco mais de Deus, para que a gente tenha, assim, uma intimidade um pouco maior com Ele. Para iniciar, nós vamos ler aqui, ó, o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 15. E desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então, Amém. o que vai nos levar à salvação não é somente a oração, não é somente a santificação, mas principalmente o estudo mais aprofundado, mais atencioso quanto à palavra de Deus. Então, nós vamos pensar aqui juntos, né, em 7 comportamentos, 7 passos para que nós sejamos mais fiéis a Deus e tenhamos uma intimidade maior com Ele. O livro de São João, capítulo 8, no versículo 46, Jesus Cristo em diálogo com os saduceus, uma conversa, porque eles o rejeitavam, ele disse as seguintes palavras: quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não creem? Então, nenhum homem tem poder de convencer o outro acerca do pecado. Uma das primeiras atitudes para que nós possamos cristão de verdade não é somente de ir à igreja, mas praticar aquilo que nós aprendemos na igreja através da palavra de Deus. Então nós vamos colocar assim como um primeiro passo, andar em novidade de vida.
ter uma vida nova, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? As coisas velhas já passaram e tudo é novidade. Se você antes bebia, deixa a bebida. Se você antes estava preso em algum outro tipo de vício, Deus, através do Espírito Santo, vai libertar. Porque o livro de São João, capítulo 8, também no versículo 32, a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira atitude é viver uma vida nova. Se mentia, deixa a mentira. Se roubava, deixa de roubar. Se andava seminu ou nu, deixe de andar. Porque a palavra sim nos ensina. Nós estamos andando em novidade de vida. Porque não adianta eu dizer que eu sou cristão se eu permanecer fazendo as mesmas coisas de antes de me tornar cristão. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser sepultados com Cristo na sua morte, através do batismo. Né? Tem muitas pessoas que não entendem a cerimônia do batismo, por que ela é feita daquela forma. Né? Por que nós entramos num rio de água corrente, por que a água tem que ser corrente, por que o pastor faz algumas perguntas para a pessoa que decidiu batizar e depois ele, com a palma da mão, na testa da pessoa, com a outra palma da mão na coluna vertebral, ele simplesmente desce a pessoa na água e depois a levanta. Qual a razão? Quando se desce, simboliza o homem que morreu. A água que passa por cima do corpo simboliza que se leva os pecados da pessoa. É por isso que tem que ser água corrente. Ela leva os pecados. E quando o pastor novamente puxa a pessoa para cima, é como se ela tivesse ressuscitado em uma nova vida. Então, para se ter para andar-se em novidade de vida, temos que passar pelos ensinamentos, temos que conhecer Jesus Cristo de um modo profundo e morrer no batismo, assim como ele morreu ao ser batizado o João Batista. Não que ele tinha pecado, mas era um simbolismo para que Deus entendesse e ele também mostrasse a todos que Deus entendia a linguagem simbólica de que o homem queria uma mudança, queria a salvação através da cerimônia do batismo. Então, em Romanos 6, versículo 4, dá uma ponta do que é andar em novidade de vida. Também temos um outro versículo aí em 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Então, quando nós estamos indo à igreja, estamos buscando a Deus, ou estamos assistindo a live, resolvemos tomar uma decisão, nós temos que abrir o coração para que o Senhor venha abençoar e a nossa mente, a nossa fé seja abundante através da palavra que nós estamos ouvindo. Então, a primeira medida é andar em novidade de vida, tomar uma decisão, mudando as atitudes, seguindo os preceitos da palavra de Deus e a orientação e o poder que nela há. Uma segunda atitude é nascer de novo. Nós já falamos do batismo, vamos tornar a falar, né? Não ficar somente maravilhado porque Deus executa um milagre, Deus abençoa, Deus liberta, mas tomar uma atitude de aceitá-lo, né? Nascer de novo, abandonar a vida antiga e buscar uma vida nova. Porque se a antiga desse resultado, nós não teríamos procurado a igreja. E se procuramos a igreja e lá recebemos a palavra de Deus e sentimos bem, é porque, com certeza, a palavra entrou em nós. Né? Porque o batismo e a novidade de vida, conforme o segundo ponto aqui, nascer de novo, nada mais é do que aquilo que nós passamos a partir do momento que nós entramos na igreja, a convite de alguém,
a primeira vez, e por lá vamos ficando, vamos no segundo, no terceiro, no quarto dia, e quando nós percebemos, nós já estamos indo há 2, 3 meses. O que acontece? Quando Deus abre a boca do pregador, ele lança uma palavra, e essa palavra vai para os nossos ouvidos. E indo aos nossos ouvidos, ela sobe para a nossa mente e vai limpando, né? A palavra de Deus vai nos convencendo através do poder do Espírito Santo. É por isso que eu li lá no começo, em São João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado. E conforme nós vamos indo na igreja, vamos escutando a palavra de Deus, vamos dando ouvido, a palavra entra para os nossos ouvidos e vai limpando a nossa mente, e a nossa alma, por consequência, também vai ficando limpa. E automaticamente, às vezes, nós nem percebemos. Nós vamos mudando as atitudes. Vamos deixando o homem velho, dos costumes velhos, das práticas antigas, e começamos a guardar e a praticar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia está bem descrito lá em São João 8, a partir do versículo, acho que 49, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Nós vamos falar bastante de São João capítulo 8, porque Jesus ali conversa com os saduceus, os homens que estudavam o Velho Testamento, que se intitulavam homens do Senhor, mas que por causa do ego abandonaram o principal, que é o amor, a misericórdia e o perdão, vindo a somente vivenciar a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais pesada, que é a punição. É aquela história, olho por olho, dente por dente. Jesus estava conversando com eles, porque eles não havia perdão. Eles tratavam direto com Deus, eles estavam no tempo da lei. E não havia misericórdia. Mas Jesus tinha vindo, por ordenança do Pai, trazer o amor, a misericórdia, né? Então, é muito importante não ficar maravilhado, mas tomar uma atitude. Você pode conferir esse ponto em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, né? Quando a palavra do Senhor diz lá, mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, será ressuscitado, visto que com o coração se crê para que haja justiça e com a boca se faz confissão para que haja salvação. Então, quer dizer, tem que nascer de novo. Tem que confessar o pecado, tem que abandonar o pecado, tem que ouvir assiduamente, tem que ouvir com muita atenção a palavra de Deus e frequentar os cultos assiduamente. O que eu quero dizer com assiduamente? Com frequência. Assim, dedicada. Porque às vezes chegamos na igreja, estamos até dentro do culto, viu, irmão? A gente não está. Às vezes dobramos os joelhos para orar, falamos, e quando terminamos a oração, não lembramos o que falamos com Deus. É porque, de repente, nós não estávamos com o coração e com a mente ligada a Deus, né? Então, é muito importante a mudança de vida, o nascer de novo, né? E é por isso que depois que nós mudamos de vida, depois que batizamos, nós começamos a cumprir o ID, porque já temos a certeza de que aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus é verdadeiro, é real e realmente vai nos levar à salvação. Veja que Jesus passou tempo com os discípulos a ensiná-los. E depois que ele morreu, teve 3 dias lá no inferno, tomou as chaves do inferno da mão do diabo, pisou na cabeça dele, subiu para cima, falou com os discípulos novamente, e quando ele na ascensão subiu ao céu, pouco tempo antes, ele deu a ordem aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, né? Por que ele deu essa ordem? Porque ele passou, vamos colocar assim, 3 anos com os discípulos.
E cada discípulo simboliza uma igreja. Cada ser humano tem um comportamento. Ele lidou com 12 igrejas, uma diferente da outra. E ele pediu sabedoria ao Pai para que as 12 igrejas o entendessem, ainda que de maneira diferente, mas que fizessem aquilo que o Pai estava pedindo para fazer, cada um à sua maneira, mas com o objetivo só, levar aos ouvintes a salvação. Então, é muito importante a questão de aprender bem para transmitir bem. Porque depois que você se converte, Deus muda a tua vida. Depois que você desce as águas e você começa a aprender bem, obviamente, você vai cumprir a sua chamada missionária, com certeza, de uma maneira muito abençoada. E depois que os discípulos estavam preparados, estamos no segundo ponto, acerca de nascer de novo, foi quando ele deu a ordem aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Num terceiro ponto, aí nós entramos na questão de missão, né? Primeiro, falamos de mudança de vida. Segundo, nascer de novo. Terceiro, o compromisso da missão. Quando ele diz assim, que além de nascer de novo, além de andar em novidade de vida, de ser batizado, nós precisamos amar uns aos outros. Eu aprendi uma coisa com a irmã nesse tempo que nós evangelizamos, que a irmã sempre falava: nós precisamos olhar as pessoas com os olhos de Deus. E nós só vamos olhar as pessoas com os olhos de Deus quando nós descobrimos o significado da palavra amar uns aos outros. Esse é o terceiro e principal ponto de ser um cristão, né? O que é amar? Estender a mão. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: e ninguém se prive da graça de Deus por causa de vós, né? Em que brotando uma raiz de amargura, ela venha crescer e acabe a pessoa manquejando e se desviando. Não, não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. De maneira nenhuma. Não adianta, irmão, cantar no grupo de louvor. Não adianta subir em cima do altar, pregar, dizer: eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou membro da igreja. Mas não aprender a perdoar. Não aprender. É o que Jesus falou para o... Volta São João 8 de novo. É o que Jesus falou para os saduceus. Omitindo, dando coisas pequenas, né? O coentro, o cominho, e omitindo as coisas maiores, a saber, o amor, o perdão e a misericórdia. Né? Nós só podemos dizer que somos cristãos a partir do momento que nós amamos o próximo e temos misericórdia dele. E isso, os homens da lei que professavam o Velho Testamento não conheciam, até porque, de uma certa forma, eles lidavam com o juiz, com Deus, e não com o advogado, que era Jesus Cristo. Eles entendiam a lei, mas não entendiam. Né? Então é muito importante amar uns aos outros. Ele mesmo disse isso em João 13, 34, 35. Né? Um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. E deixou muito bem claro, Deus, que realmente o cristão sem amor, ele não é cristão, quando ele deu o único filho que ele tinha, por amor a nós, a saber, Jesus Cristo morto na cruz, né? Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. E é tão impressionante essa questão de dar o único filho, porque o filho é segundo o pai, né? Verdade. E eu me recordo lá em São Lucas, capítulo 19, se não me falha a memória, quando o Senhor Jesus, antes de morrer, via todo mundo lá de baixo, né, dando risada. Você não é filho de Deus, salva você mesmo, e não sei o quê, e começaram a dar risada. Mas ele era o homem do amor, o homem que conhecia o amor na sua profundidade, na sua formosura e na sua beleza. Quando ele disse:
com muito sacrifício. Olha, gente, vocês imaginem a dor que esse homem passou. Pensa comigo. Ele estava com as mãos cravadas na cruz, que, segundo os historiadores, eram cravos de madeira de 30 centímetros de comprimento, né? 30 centímetros, com uma ponta agudíssima. Você imagina firmar a ponta e bater e aquilo cravar na madeira. Um pé sobre o outro e um cravo maior. Você imagina a dor que esse homem estava sentindo. Porque, obviamente, o peso do corpo estava sobre o cravo que estava preso entre os pés. Eu tenho que falar isso para os irmãos entenderem a questão da conversão e do amor. É pesado, é triste, mas era o homem do amor. É o homem do amor. Jesus Cristo é o homem que simboliza o amor. Você imagina a dor que ele estava sentindo, porque todo o corpo dele, o peso do corpo, estava sobre os pés, presos em um cravo. E para ele olhar para o céu e interceder por nós preso numa cruz, ele teve que jogar o corpo para frente e, com isso, os cravos da mão adentraram um pouco mais na palma da mão. E quando ele fez isso, obviamente, pode ter deslizado os pés e penetrado o cravo dos pés um pouco mais. Para ele simplesmente dizer assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Era o homem e é o homem do amor, o homem que deixou o exemplo de amar para todos nós. E eu fico um pouco preocupado quando eu vejo crentes por tirar o foco de Cristo, o livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando unicamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, desprezando a afronta, a humilhação e olhando somente para Deus, para o gozo, para a alegria que o Pai tinha para com ele, olhou unicamente para a carreira que estava proposta, simbolizando que muitas vezes, irmãos que deixam a sua visão ser dominada pela vida do outro, dominada pelo que tem, dominada por se achar alguém, e o livro de Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 3, a Bíblia diz muito bem claro: se nós pensarmos ser alguma coisa não sendo nada, enganamos a nós mesmos, né? Nós nos enganamos. Porque para Deus, está lá no mesmo capítulo de Gálatas, não tem valor se é israelita, se não é. Não tem valor se é circunciso ou incircunciso, se o homem não se transformar numa nova criatura. Eis aí a questão de se tornar um verdadeiro cristão. Se tornar um verdadeiro cristão não é simplesmente colocar uma Bíblia embaixo do braço. Não, de maneira nenhuma. Não é simplesmente a igreja dobrar o joelho e orar. Não. Se tornar um verdadeiro cristão é vivenciar de corpo, alma e espírito os mandamentos que, deitado em letras, estão na Bíblia Sagrada. E o maior deles, inclusive o apóstolo Paulo, escreveu um capítulo inteiro acerca desse abençoado dom, chamado amor. Então, o terceiro ponto é amar uns aos outros. Um quarto ponto, para se tornar um verdadeiro cristão, é andar como Jesus andou. É experimentar as mudanças, é deixar Deus te tirar do calor e te colocar no frio. Te tirar na bonança e te colocar na fome. Te tirar da alegria e te colocar na tristeza. Meu Deus. Para que possa Deus enxertar a misericórdia, o amor, a graça, o poder sobrenatural que há para ser derramado na nossa vida, enxertar isso dentro de nós e nós possamos, com alegria, autenticidade, responsabilidade, experiência, dizer aquilo que o apóstolo Paulo, ninguém mais do que ele, vivenciou toda essa situação, dizer aquela palavra tão gostosa que sempre nós conseguimos dizer quando saímos de uma provação: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo, acho que
3, 4, está por aí. Né? Para se tornar um verdadeiro cristão, para ter uma intimidade um pouco maior com Deus, há de se deixar as coisas para trás. Nós não podemos nos apegar a nada. Porque eu estou alegre na função que eu estou na igreja, eu estou alegre porque eu agora sou um diácono, eu estou alegre porque eu estou no campo missionário, mas se Deus quiser mudar você de função, nós temos que dizer, como o apóstolo Paulo disse, uma coisa é essa que faço, está em Filipenses capítulo 3, acho que é a partir do versículo 10. Uma coisa é essa que faço. Deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo avante para a carreira que me está proposta. Então, assim, Deus, conforme nós vamos subindo a escada espiritual, que nos levará ao céu, através das experiências, Ele vai mudando nós de ambiente, e com isso Ele vai nos temperando. Isso Ele deixa muito bem claro nas escritas de Davi, lá no Salmo capítulo 23, quando ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Numa mesa, amada irmã, missionária Cássia, os irmãos que nos ouvem, numa mesa não há só arroz com feijão. Numa mesa há diversos tipos de alimento. Tem alimento que você gosta, tem alimento que você não gosta. Tem momentos que Deus te coloca na tua vida que você adora estar, mas tem momentos que você não vai gostar de estar, mas é necessário que você coma, saboreie aquela comida amarga. Verdade. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, se não me falha a memória, o autor do Apocalipse escreveu, narrou, e João foi escrevendo, quando ele viu um anjo que trazia um livro na mão. E esse anjo tinha um pé numa parte da terra e outro pé na outra parte, por baixo da perna passava um rio. E João acabou comendo aquele livro que estava na mão do anjo, tá? Em Apocalipse 10, se não me falha a memória. Gente, mas o ventre desse rapaz ficou tão amargo. Mas a palavra que saía da boca desse homem comovia multidões, e multidões se chegavam a Cristo. Glória a Deus. Então, assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para eu dizer isto, eu tenho que andar como Jesus andou. Uma hora estava entre os discípulos, as pessoas chorando porque ele fazia milagre, todo mundo queria ficar perto dele. Outra hora ele estava preso num tronco, sendo açoitado e sofrendo. Até um certo ponto que Pilatos chegou a ele e disse assim: homem, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Você realmente é o rei dos judeus? E Jesus olhou e disse: você que está dizendo. Nenhum poder você teria se pelo meu Pai não lhe fosse concedido. E fechou a boca e continuou apanhando. Então, quer dizer, era um homem que sabia estar na glória, amado por todos, querido por todos, orava, o milagre acontecia, a bênção vinha. Mas era um homem também que sabia ficar mudo, calado, no momento da aflição. Talvez por isso que Paulo escreve para que nós sejamos imitadores dele, como ele foi de Cristo, porque, na verdade, Paulo também vivenciou isso. Paulo andava, os paralíticos eram curados, os discípulos o admiravam, mas dali a pouco ele estava preso e apanhando. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se não me falha a memória, a partir do versículo 29, quando Paulo estava preso com Silas na prisão, depois do louvor, as grades se abriram. E o carcereiro falou: pronto, se eles fugirem, eu estou morto. O imperador me mata. E lá ia pegando uma espada para se matar, e Paulo disse: não precisa se matar, nós estamos aqui. Aí ele achou aquilo tão... moveu o nosso testemunho, por isso que é importante andar, se aproximar de Deus, vivenciar esses 7 passos. O nosso testemunho, muitas vezes, Deus usa do nosso testemunho para transformar almas sem nós abrirmos a boca. Paulo não tinha falado nada para aquele homem. Nada. Mas pela atitude dele não fugir, o carcereiro diz: olha, me explica como é que eu faço para ter esse Deus. Ele disse: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Amém. Amém? Então, é muito importante andar como Jesus andou, aceitar as mudanças de estação. Uma época eu estou no calor, outra época eu estou no frio. Não estou nem no frio nem no calor. O que eu quero dizer com isso? Uma época Deus está me usando, o fogo está caindo, o milagre está acontecendo. Outra época, eu estou orando, parece que Deus nem está me ouvindo. Outra época, vem uma calmaria na nossa vida, parece que não tem provação, não tem mais nada. É o tempero de Deus. É a mudança de Deus, que Deus nos leva a cada momento. Um quinto objetivo é afastar-se do pecado, da iniquidade, daquilo que os olhos nos corrompem, né? E o apóstolo também, Paulo, escreveu um capítulo acerca disso, quando ele diz: quando eu quero fazer o bem, isso não faço, e o mal que eu não quero, isso eu já estou fazendo. Tem muitas pessoas que dizem, missionária, e os irmãos que nos ouvem, que o maior inimigo que ele tem é o diabo. Não. Satanás é o segundo. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. Que muitas vezes nós queremos fazer o bem, ela nos leva para o mal. E tem muita gente que começa a repreender e falar que é o diabo. Nem tudo é Satanás, amados. Nós precisamos ter consciência que nós estamos em carne. E que nós somos frágeis. E Deus sabe que nós somos pecadores. Deus descobriu isso, não que ele descobriu, né? Ele tornou isso muito claro para nós lá em Gênesis. Quando ele deu a ordem, coma de tudo que está no jardim, mas não coma da árvore que está no meio. Por que a árvore estava no meio? Por que a árvore não estava à esquerda, à direita, na frente ou atrás? Estava no meio. Porque a glória e o status, ela é de Deus. É Deus que está no centro da nossa adoração. É Deus que nos diz, faça isso, não faça isso. E por que é que, de repente, Eva comeu da árvore? De repente, para nós entendermos que nós não somos perfeitos, nós somos carentes da misericórdia de Deus, porque se Eva talvez não tivesse comido a maçã, eu vou olhar a história para um outro lado. Talvez o homem andaria batendo no peito, dizendo, eu sou perfeito, eu faço, eu sou e eu aconteço. E quereria andar sem Deus. Mas como eles comeram do fruto, e Deus abriu os olhos dele, mostrou para eles que eles estavam nus, e a nudez, a partir do momento que você sabe a vontade de Deus, você não é mais inocente, tudo aquilo que você sabe que é contrário, você comete pecado. Quando se abriu os olhos deles, eles descobriram que eles estavam nus. E a nudez para Deus era pecado, eles entenderam que eles estavam em pecado. Aí eles cobriram-se com roupa. E aí para Deus foi o seguinte, bom, mais uma vez o meu entendimento, a minha projeção estava correta. O homem é frágil. Ele não é perfeito. Verdade. Ele sempre vai errar. Para que eu sempre tenha misericórdia e possa conduzi-lo, mesmo em fraqueza, à salvação que eu tenho projetado para ele desde o começo do mundo. Você já imaginou se nós não pecássemos? Será que existiria alguém na presença de Deus hoje? Porque todo mundo já iria virar Deus. Não peca. É perfeito? Não precisa mais de Deus? Então nós precisamos entender o plano de Deus. Então é muito importante afastar-se da iniquidade. São João 8:11 fala um pouco sobre isso. São Mateus 3:6 também fala. E São João 8:34, tornando a falar de São João 8 de novo, falando que o servo não permanece para sempre, mas somente o seu Senhor. Eu te interromper um pouquinho. O pecado, ele causa vergonha na gente, né? A gente Isso. se sente acusado, envergonhado, né? Isso. E só que essa vergonha, ela produz em nós o quê? Um arrependimento. E o arrependimento gera em nós a redenção, o perdão e a salvação. Quando não há arrependimento, que é preocupante. Não há salvação, não se gera perdão.
Confessa, deixa que tem misericórdia. Por isso que nós sempre pecamos. Se nós dissermos que nós não pecamos, nós estamos mentindo. E todo pecado que cometemos, por nós estarmos em Cristo, gera em nós o quê? Arrependimento. E o arrependimento faz as mãos de Deus mover ao nosso favor, através da nossa súplica de perdão, e nos coroar da salvação. Ou seja, E o é impossível. O coração dói. Dói. Ou seja, é impossível ser salvo sem ser pecador. Porque quem não peca já está na salvação. Já é perfeito. Eu não estou dizendo para nós aqui, os irmãos estão assistindo, que Deus quer que a gente peque. Mas se de repente nós não pecarmos, não gerará arrependimento. Não gerando arrependimento, nós não temos por que nós ser salvos. Nós já estamos na salvação, nós já somos perfeitos. É por isso que o apóstolo Paulo, que aprendeu muito bem isso... Oi? A gente tem que examinar nós mesmos aquilo que... Exatamente. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 55, capítulo 15, a partir do versículo 55, quando ele escreveu assim, ó, por isso convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. E onde está a morte e o inferno e toda a sua força? Ora, o aguilhão da morte é a lei. E a força da lei é o pecado. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá se eu não me engano, tem Lucas, eu não me lembro a capítulo e versículo, quando ele diz assim, que este é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Gente, não tem como, amados e queridos irmãos internautas, missionária Cássio, os irmãos que nos ouvem, não tem como ser salvo se não for pecador. Jesus mesmo diz, Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. O que se há perdido. Porque aquele que se intitula perfeito, ele não precisa da salvação, porque na mente dele ele já está no céu. Ele já é do céu. E Jesus veio buscar o que era imperfeito. Veio buscar quem estava perdido. Note que ele próprio pregou aos israelitas. Porque os israelitas se julgavam já salvos. E com isso eles estavam perdidos. E ele deu a ordem depois, no momento da ascensão, deu a ordem aos discípulos para ir e pregar a todas as pessoas. Por isso que porque aos discípulos ele preparou para ir pregar ao mundo. E ele, Jesus Cristo, veio a pregar aos israelitas, porque os israelitas estavam perdidos. Porque eles estavam na lei. Eles se intitulavam doutores. Eles eram intocáveis. Se nós formos... Eu não vou... de um assunto pula para o outro, mas se nós estudarmos a questão da parábola do bom samaritano, por que será que o levita não pegou, não ajudou o espancado? Por que será que o sacerdote não ajudou o espancado? Simplesmente porque a lei ensinava, dava a eles a entender que eles eram perfeitos. E como o samaritano era de Samaria, samaritano era imundo. E eles não tocavam em ninguém que era imundo. Eles estavam certo ou errado? Estava errado? Não. Eles aprenderam isso. Mas passou um samaritano e socorreu, porque o samaritano era um povo desprezado. Então, desprezado se acerta com desprezado. Vocês estão me entendendo? Por isso que muitas vezes, irmão, nós temos que entender o nosso chamado missionário, que muitas vezes nós somos desprezados dentro da igreja, não é porque Deus não nos ama, é porque Deus permite nós sermos desprezados para nós não se alegar muito dentro da igreja e ficar só nela, porque está cheio de desprezado aí no mundo, e nós precisamos levar a palavra para eles, né? Eu prometi para a irmã que eu não ia tocar muito no assunto de missão, mas não tem como. A Bíblia fala inteira, por completo, sobre missão, não tem como fugir. Então, temos que nos afastar da iniquidade. E uma das iniquidades que o cristão tem mais dificuldade de se afastar é de não fazer o bem para o seu irmão.
A Bíblia diz que aquele, lá em Tiago, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tem muita gente que acha que pecar é só roubar, matar, prostituir. Não, saber evangelizar, saber orar, saber ter misericórdia, saber dar oportunidade que o seu irmão não dá, é pecado também. Verdade. Saber Eu acho que confortar, é dar uma palavra orgulhoso. de dificuldade no momento que a pessoa caiu numa situação difícil, é amar. E se você não faz isso, você está pecando também. Verdade. Não tem para onde correr. Então, é a iniquidade que pega muitos cristãos. Eu não tenho misericórdia, porque crente, eu sei que. Não, irmão. É aí que você tem que ter. Porque Deus teve misericórdia dos israelitas a tal ponto de enviar o filho dele. Num sexto ponto, tem que se guardar os mandamentos. Irmãos, não é fazer a minha vontade. Não é fazer a sua vontade. É fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Lembre-se que Jesus, quando pequeno, ele escapou de José e de Maria. E eles se deram conta um pouco tarde. Voltaram, se não me engano, para Jerusalém, aonde Jesus estava. E procura daqui, procura dali, e encontraram um menino, né? Num cenáculo, né? Pregando, ministrando o evangelho no templo. Maria chegou, meu filho, mamãe estava preocupada com você. Ele olhou e falou assim, o que tenho eu contigo, mulher? Não sabeis que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está no céu? Então, quer dizer assim, é por isso que muitas pessoas não entendem quando Deus muda a vida da pessoa. A pessoa às vezes não fica muito em casa, vai muito para a rua, vai muito para a igreja, vai evangelizar. Porque se ele não fizer a vontade do Pai dele que está no céu, pode acontecer dele não receber a salvação. Mesmo sendo fiel na oração, mesmo jejuando, mesmo frequentando a igreja assiduamente, ouvindo a pregação. Mas o que adianta nós ouvir, irmãos, se nós não tivermos enquadrado em São João 8,49, quem é de Deus ouve as palavras. E quando fala ouvir, fala praticar. Não tem como. Eu te entendo, viu, irmão? O irmão falando isso, eu falei com Deus, falei, Senhor, se eu parar, eu morro. Parece que eu não tenho vida. Se eu ficar parada, quietinha, só num lugar só. É maior que eu, é impressionante. Sim, porque Deus nos chama para o evangelho para servir e não para ser servido. Exatamente. Nós somos servos, não somos senhores. Senhores é servido. Servo serve. Senhor é Deus, nós somos servo dele. E servo é aquele que vive a serviço. É o significado real da palavra diácono. A serviço de outro. Né? Por quê? Porque o diácono nasceu para assistir, para dar assistência ao presbítero. Ele está a serviço de Deus. Então, é muito importante guardar os mandamentos do Senhor. E não precisa guardar os 10. Guarda só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá do 1º até o 4º mandamento, é isso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Do 6º mandamento, do 5º mandamento até o 10º, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Está preso Não lá. matarás, não roubarás. Primeiros 4 mandamentos é a relação do homem para com Deus. Os outros 6 mandamentos é a relação do homem para com seu próximo. Por que será que existe mais mandamentos de relação do homem para com seu próximo do que para com Deus? Porque Deus sabe que o homem ia, de uma certa forma, o adorar. Mas sabe que o homem teria dificuldade para lidar com alguém igual a ele. A dificuldade está aí, irmão. Tem que rir para não chorar, Quando viu, você pastor? briga com seu irmão, você está brigando com você mesmo, porque você é igual a ele. É desse Você jeito. pode ser diferente em alguns âmbitos, mas no final ali, Ai, Jesus. Então é Amém. muito importante guardar os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o 6º passo se você quer ter uma intimidade com Deus. E o 7º e o último é negar-se a si mesmo. Olha, primeiro passo é ser batizado.
melhor dizendo, o primeiro passo é deixar as coisas velhas. Segundo passo é ser batizado. Terceiro passo, amar o próximo. Quarto passo, afastar-se do pecado. Sexto passo é guardar os mandamentos. E o sétimo e último é negar-se a si mesmo. Porque o que adianta eu orar, jejuar, frequentar a igreja, ocupar uma função dentro da casa de Deus, e quando Deus me manda vou nada, estou com sono, estou cansado, vou não. É desse jeito. Vou nada. Não, isso é problema meu. Então, infelizmente, não negou a si mesmo. E a palavra é bem clara em dizer aqui, ó, porque São Lucas 9:24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que quiser perder a sua vida, salvá-la-á. Certo? Então não adianta. Não tem esse negócio. Eu agora já faço isso e eu não vou fazer aquilo. Olha, irmão, a temática de Deus é diferente da do homem. O homem, quanto mais ele cresce, assim, no mundo secular, menos coisas ele faz. A de Deus, não. Quanto mais você cresce na presença dele, mais responsabilidade e mais coisas você tem a fazer. Não é brincadeira. Né? É por isso que a Bíblia diz em Provérbio que a humildade precede a honra. Se você quiser ser honrado por Deus, considere-se um servo, que na verdade o é. Amém. Amém? Então, irmãos, fica aí, né? São 7 pontos, né? Gostoso, é um tema assim que a gente vai se aprofundando. É um tema não voltado para os que, não somente os que não são cristãos, mas também para toda a igreja, para que se aperfeiçoe ainda mais na presença de Deus. Amém. Tá bom? Verdade. Deus abençoe, irmã, Eu pelo que convite. agradeço. É sempre uma luta, uma dificuldade da gente fazer alguma coisa, né? Mas graças a Deus, tá aí a palavra de Deus, tá? Não deixe. Se alguém quiser uma fonte maior em cima desse texto que nós discorremos aqui, leia o capítulo 8 de São João. Leia inteirinho. Você vai ver um diálogo ali de Cristo com os doutores da lei. E você vai ver que o negócio não é fácil. Depois que você aprende o negócio errado, depois que você aprende a coisa da maneira errada, não é fácil mudar de pensamento, não. Mas, com a ajuda de Deus, tudo vai bem. Amém. Tá bom? Eu agradeço, viu, irmão Aldo? Deus abençoe. A gente teve uma dificuldade aqui, mas a internet sempre acontece alguma coisinha, né? Com as ministrações assim. É uma faz luta, parte, mas né? agora você aprendeu. Sempre vou estar chamando o irmão. Na verdade, eu não lembro onde que eu mexi aqui, que apareceu, né? É que eu não tenho muita intimidade. Mas eu agradeço a irmã, agradeço os irmãos que nos chamam sempre. Tá bom? É sempre uma alegria. Eu não faço pregação, eu gosto de explicar. Na verdade, eu não digo que eu prego. A gente conversa um pouco acerca da Bíblia. A verdade é essa. É né? professor, Tá né? bom? Acaba que ensina. É. Os irmãos não sabem, o mas- irmão Aldo é professor de CFO. É uma benção. Que o Kelly está aqui, irmão. Fala o Faz senhor, Até Kelly. Jesus. Deus abençoe, tá? As Amém. pregações minhas não são aquelas pregações assim da pessoa. Não, é mais assim uma reflexão, uma Não, irmão, é uma benção. A gente aprende É tanto. uma irmão. fase, na verdade, é uma fase. Quando a gente começa no Evangelho, a gente tem aquele avivamento, aí depois Deus vai amadurecendo em nós vamos ficando assim mais maduros acerca do poder de Deus e as pregações tendem a ser mais tranquilas, mas de uma maneira mais profunda. Você É por aprende isso mais, que né? Aprende mais. por isso que fala dessa questão de temperar, né? Que eu falei aqui de andar como Jesus andou. Uma hora você está no Verdade. deserto, outra hora você está na chuva, outra hora você está no frio, simplesmente para a gente ficar mais maduros acerca É verdade. da questão espiritual. Tá Eu bom? Mas eu fiquei agradeço muito muito feliz a com a Deus. irmã, Eu agradeço tá? muito a Pela Deus. honra que me deu. Pela vida do irmão, o irmão sempre me puxando a orelha. Verdade. Deu um trabalho para esse homem. Meu Deus. Puxar a orelha até. Todo dia eu tô aprendendo, né? Graças a Deus, mas
O irmão Aldo me ajudou demais, né? É pai na fé de muitos, né? De muitos. É, De o pessoal ajudou fala que a muito gente é, né? na forma de ensinar a palavra de Deus, né? Mas eu quero agradecer, que Deus abençoe, viu? No nome de Jesus. Amém. E preparando Deus até a próxima, no nome de Jesus Cristo. Amém. A Fala paz pro do Kerson Senhor. que Deus vai dar oportunidade para ele muito em breve, viu? Pra ele arrumar um palitozinho, uma gravata aí, que vai vir benção, tá bom? Tá chegando o tempo. Tá vendo? É chuva aqui. É chuva? Chuva? Nossa, É, que cara. benção aqui. Ai, Meu Deus, mococa tá desabando. É, aqui quando faz chuva faz mesmo. Faz calor, é terrível. Nossa, que Tá? coisa Tem uma boa. ventania que sujou, caiu ar para tudo quanto é lado. Aqui é Amém. muito quente, né? Deus Amém. abençoe. Amém. Na paz Paz do do Senhor, Senhor. pastor Naldo. Nos perdoe Irmãos, por ficam falar aí. muito, é coisa de professor, hein? Tá no tempo certinho. A Fique com gente Deus. termina às 9, tá no tempo. Fica Deus com Deus, abençoe. Deus Olha o abençoe. Tinofrim. Espera aí chamar o Tinofrim para te dar a paz. até. Paz, Senhor. Chama o Tinofrim lá. Ele vai ficar chateado se eu não. O Tinofrim tá doente, problema de coração, deu efizema pulmonar nele. É, Deus vai dar a vitória, né? Deus Tadinho, sabe ele tá que é a hora bastante de Deus. abalado. Aí nós temos que orar. Aí nós orar para o meu tio, né? Quando tem a cruzada missionária, meus irmãos, aqui em Campos Gerais, o pessoal fica aqui na casa do meu tio, irmã Cida que está aí, tem alguns irmãos aí que já vieram para cá na cruzada, e a gente fica aqui, porque aqui é uma casa grande, né? Mas, em nome de Jesus, vê se ele vai vir aqui, para ele te dar a paz do Senhor. Tá? Ele falou que ele está trocando a camisa. Tadinho. É. Então, mas Olha, foi muito mas- bom, sabe? O Kelly está preparando para batizar. A Crislaine, que estava aí preparando para batizar. Então, Deus estava falando tremendamente, né? No nome de Jesus. Vem cá, te dá paz, Senhor. Canta aqui. Irmão Aldo está ali, Aldo. Olha lá, os irmãos. Pai do Paz do Senhor, Senhor ou não? Ô, glória. beleza? Que benção o testemunho. Eu estava acompanhando daqui, hein? Precisa Zé, contar pai. de novo, hein? Precisa Não, contar de tem novo. mais. Nós vamos marcar para ele aqui É de benção. novo. É benção mesmo. É, Eu com acompanhei certeza. tintim por tintim. É, Foi maravilha. é Deus isso abençoe aí. o irmão, a vida do irmão, dê saúde. Estamos com Amém. saudade dos irmãos. Assim que Deus preparar, nós vamos estar aí de Isso. novo. Tá bom? Ah, parece Deus mesmo. abençoe. Vem para comer um pãozinho de queijo. Me pão de queijo aí. Fazer aquele pudim para nós. Tomar um café. Tomar aquele café. Amém. A irmã Cida tá também, irmã Cida. Ela tá lá em cima. Deus abençoe. Amém. Ore por nós. Amém. Pai Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. É bom, né, a gente aprender. Quando for... É bom os irmãos terem em mãos um caderninho com uma caneta. Quando a gente marcar para dar aula de ensinamento, vou estar chamando o Diácono Aldo para estar dando ensinamento para a gente, que ele é bom para dar ensinamento. Muito bom, a gente aprende muito. A Letícia. Então, Letícia, ele esteve aqui esses dias, mas nós não vimos vocês. A gente esteve aí no Botânico. Nós não vimos vocês. Nós fizemos um culto lá na quadra do Botânico, né? Mas Deus vai preparar para ele estar vindo aqui junto com os irmãos, que sempre estão nos ajudando aqui. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. E nós podíamos marcar um dia para ter ensinamento bíblico, né? Sempre em um tema, né? Em um tema que os irmãos têm alguma dificuldade, seria muito bom, né? E semana que vem, sábado e domingo, meus irmãos, eu não vou estar gravando live. Mas a partir de segunda, às 20 horas, todos os dias vai ter um pregador diferente ministrando a palavra de Deus, tá bom? Todos os dias, assim que o convite ficar pronto, eu vou estar divulgando na rede social para os irmãos estarem divulgando também, viu? Vamos orar no nome de Jesus, né, irmã Rose? Foi uma benção, né? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, pela Tua presença. Agradeço ao Senhor, ó Pai, pela palavra do ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Senhor, abençoa, Senhor, essas vidas. Visita a família, Senhor. Visita o Cauã, que a irmã Isabel pediu, Senhor, meu Deus, oração em favor do sobrinho dela. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a irmã Rose também, Senhor, que tem pedindo oração.
Todos aqueles, Senhor, que pedem oração, ó Pai, que o Senhor venha alcançar a irmã Renata, a irmã Cida, o irmão Ricardo, todos os irmãos que eu conheço pessoalmente e ainda não conheço, eu peço a Ti, ó Deus, que venha visitar, Senhor, venha dar livramento, Senhor, no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que guarde, dê saúde, dê Tua graça, pois ela nos basta, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, irmão Paulo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, tá bom? E segunda-feira nós estamos aqui, às 20 horas, permitindo Deus, com o pastor Romário, junto com a sua esposa Fernanda, de Santarém, Pará, para a glória de Deus. Vai estar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. Orem por mim, viu, meus irmãos? Por Moquete, na paz aqui, Moquete. A paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor. Travou meu notebook aqui. Glória a Deus. Mas vai descer em nome de Jesus. Chegando na paz. Deus abençoe.